Meu nome é Dona Aninha e hoje eu quero contar para vocês uma história que mudou completamente a minha vida. Não é uma história fácil de lembrar, muito menos de contar, mas eu sei que muitas pessoas vão se enxergar nela. Porque a vida, meus filhos, tem dessas coisas. Às vezes a gente pensa que está seguro, que tudo vai dar certo. E de repente, o chão some debaixo dos nossos pés. Eu nasci num tempo em que menina aprendia desde cedo que o destino dela era cuidar da casa, dos irmãos. E quando crescesse, se casaria para cuidar de marido e filhos. Mas comigo foi diferente. Meu mundo começou a desabar muito antes de eu pensar em casar. Muito antes de eu sequer entender o que era perder alguém. Minha mãe era a pessoa mais importante da minha vida. Pequena, franzina, mas com uma força que ninguém imaginava. Trabalhava de sol a sol, cozinhava para sua família, costurava nossas roupas e ainda arrumava tempo para sentar do meu lado e me ensinar a bordar. Quando meu pai não estava em casa, e isso era quase sempre, era ela quem fazia tudo funcionar. Desde que me entendo por gente, eu sabia que o amor da minha mãe por mim era maior do que qualquer coisa no mundo. Mas eu também sabia que ela sofria muito. Meu pai nunca foi um homem presente. Ele saía antes do sol nascer e voltava quando queria. Às vezes passavam dias sem que eu ou minha mãe o víssemos. E quando voltava, trazia um cheiro diferente, um olhar distante. Eu não entendia muito bem na época, mas minha mãe entendia. Ela sabia onde ele estava. Mesmo assim, ela nunca reclamava. Só continuava vivendo, como se cada dia fosse igual ao outro. E talvez fosse isso que me assustava mais. A forma como ela aceitava o destino, sem nunca dizer uma palavra. Até que um dia tudo começou a mudar. Minha mãe começou a ficar cansada. No início achei que era por causa do trabalho, porque ela nunca parava. Mas depois percebi que não era só cansaço. Ela ficava sentada por longos períodos, com os olhos fixos em um ponto qualquer da parede. Às vezes eu falava com ela e ela demorava a responder. A comida no fogão queimava. As roupas ficavam esquecidas no varal. Era como se a força que ela sempre teve estivesse indo embora aos poucos. Eu não sabia o que fazer. Eu era só uma menina. E por mais que eu quisesse ajudar, eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Perguntei ao meu pai, mas ele apenas resmungou que era frescura e saiu de casa, como sempre fazia. Foi nessa época que o medo começou a crescer dentro de mim, porque, pela primeira vez, eu olhei para minha mãe e senti que poderia perdê-la. E, meus filhos, perder uma mãe é perder o chão. Essa é a história que eu quero contar para vocês hoje. Uma história que me transformou, que me fez entender a dor e a força que a gente carrega dentro do peito sem nem perceber. Então, antes de continuar, eu quero saber: de onde vocês estão assistindo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários que eu adoro saber quem está acompanhando essa história. E se você ainda não fez isso, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Porque essa história só tá começando e eu prometo que você vai querer ouvir até o final. Porque a vida pode ser dura, mas sempre tem um jeito de recomeçar. Crescer no interior do Brasil naquela época não era fácil. Mas eu não sabia disso. Para mim, a vida era apenas a vida. Eu não questionava muito as coisas, porque ninguém me ensinou que eu podia fazer isso. Nossa casa era humilde, feita de madeira e barro, com um quintal grande, onde minha mãe plantava mandioca, milho e algumas ervas para os chás, que ela jurava que curavam qualquer coisa. Eu gostava de brincar ali, descalça, sentindo a terra quente nos pés. Mas mesmo nos momentos mais simples, sempre havia uma sombra na nossa casa. Algo que, na época, eu não entendia completamente, mas que mais tarde eu descobriria que se chamava ausência. Meu pai nunca foi um homem de muitas palavras.
Quando ele estava em casa, parecia que a nossa casa ficava menor, como se o ar pesasse mais. Eu sentia a tensão no corpo da minha mãe. Via o jeito que ela evitava falar demais, como se cada palavra pudesse ser um erro. Meu pai saía cedo, antes do sol nascer, e muitas vezes só voltava dias depois, sem dar explicação. Quando ele chegava, sempre trazia um cheiro estranho no corpo, um olhar que não me pertencia. E minha mãe... Bem, ela apenas baixava os olhos e voltava para a cozinha, como se nada tivesse acontecido. Eu nunca vi minha mãe chorar. Nunca. Mas havia noites em que eu acordava com um som estranho, um soluço abafado vindo do quarto dela. Eu ficava ali, quietinha, tentando entender o que acontecia. Mas de manhã, quando o sol nascia, lá estava minha mãe, com o mesmo sorriso cansado de sempre, como se a noite nunca tivesse existido. Mesmo com tudo isso, ela tentava me dar uma infância boa. Aos domingos, quando meu pai não estava por perto, ela me levava até a beira do rio e me ensinava a pular pedras sem cair na água. Eu ria, me sentia leve, e nesses momentos eu esquecia do peso que pairava sobre nossa casa. Ela dizia que eu precisava aprender a ser forte, que um dia o mundo me pediria isso. Eu só não sabia que esse dia chegaria tão cedo. O primeiro sinal de que algo estava errado foi quando minha mãe começou a esquecer coisas. Pequenos detalhes. Um pano que ficava sobre a mesa. O arroz queimando no fogo. O nome de alguém da vila. No começo, ninguém deu importância. "Ela anda cansada", diziam. "Precisa descansar mais." Mas com o tempo, os esquecimentos ficaram mais frequentes. Certa vez, num dia de feira, ela me segurou pelo braço com força e perguntou: "Quem é você?" Eu congelei. Meu coração disparou no peito. "Mãe, sou eu, a Aninha." Os olhos dela se arregalaram e um instante depois, ela sorriu e passou a mão nos meus cabelos. "Claro que é, meu amor. Que tolice minha." Mas eu vi o pavor nos olhos dela. Vi que por um segundo, minha mãe não sabia quem eu era. E naquele instante, pela primeira vez na vida, eu senti medo de verdade. Ainda não sabia que esse era só o começo. Depois daquele dia na feira, alguma coisa dentro de mim mudou. Até então, minha mãe era minha fortaleza. A mulher que sabia de tudo, que cuidava de mim, que mantinha nossa casa de pé mesmo com todas as dificuldades. Mas, naquele instante em que seus olhos não me reconheceram, senti que uma rachadura havia se aberto em tudo o que eu acreditava ser sólido. Ela continuou sua rotina como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que alguma coisa estava errada. Aos poucos, os esquecimentos foram se tornando mais frequentes. Primeiro, eram pequenos lapsos. Um pano fora do lugar. Uma panela esquecida no fogo. Um nome trocado numa conversa. Mas depois vieram os momentos de silêncio. Minha mãe sempre foi uma mulher de poucas palavras. Mas agora, às vezes, ela parecia se perder dentro da própria mente, como se estivesse em outro lugar, longe dali. Eu observava em silêncio, com o coração apertado. E o que mais doía era o fato de que ninguém parecia perceber. Meu pai? Ele nunca notava nada. Passava cada vez menos tempo em casa. E quando estava, parecia não enxergar nada além de si mesmo. Se minha mãe esquecia de pôr comida no prato dele ou errava na quantidade de sal, ele resmungava, batia os talheres na mesa e saía, como se fosse uma ofensa pessoal. Eu queria gritar para ele olhar para ela, para ver o que eu estava vendo, mas eu sabia que não adiantaria. As vizinhas também falavam. Cochichavam quando minha mãe se confundia na venda, quando se esquecia de pagar alguma conta ou quando demorava a lembrar o nome de um conhecido. Eu via os olhares de pena, as frases jogadas ao vento. "Ela anda cansada, coitada. Trabalha demais. Dizem que é coisa da idade. Mas ela nem é tão velha assim."
Isso não é normal. E eu ouvia tudo, calada. Porque, no fundo, eu também sabia que aquilo não era normal. Então comecei a me tornar os olhos dela. Eu passava a minha manhã na escola e voltava correndo para casa para ajudá-la em tudo. Cuidava da comida, da roupa, da casa. Quando ela esquecia algo, eu pegava na sua mão e mostrava onde estava. Quando ela ficava parada, olhando para o nada, eu falava com ela até trazê-la de volta. Eu me recusava a acreditar que algo ruim estava acontecendo. Eu queria acreditar que aquilo ia passar. Mas não passou. Um dia fui até a beira do rio buscar água. E quando voltei, encontrei minha mãe no meio do terreiro, debaixo do sol quente, com os olhos perdidos. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ela piscou algumas vezes, como se estivesse voltando de um sonho. Eu vim buscar. E parou de falar. Seu rosto se contorceu em uma expressão de pavor, como se a própria mente estivesse lhe pregando uma peça. Eu corri até ela, segurei suas mãos trêmulas e a levei para dentro. Naquela noite me deitei ao lado dela e fiquei em silêncio, sentindo sua respiração cansada. O medo crescia dentro de mim como uma erva daninha. Porque, pela primeira vez, eu entendi. Minha mãe estava desaparecendo aos poucos, e eu não sabia como impedi-la de ir. Depois daquele dia no terreiro, minha vida mudou. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Minha mãe, que sempre foi a base da nossa casa, agora precisava de mim, e eu só tinha duas escolhas: aceitar ou desmoronar. Mas eu não podia desmoronar. Acordava antes do sol nascer para acender o fogão a lenha e preparar o café. Minha mãe ainda tentava ajudar, mas cada dia que passava, sua força parecia diminuir. Às vezes, ela pegava um pano para limpar a mesa e ficava parada, olhando para ele sem saber o que fazer. Outras vezes tentava costurar, mas esquecia como segurava lá a agulha. No começo eu tentava disfarçar, fingir que estava tudo bem. Mãe, senta aqui e descansa um pouquinho. Hoje eu faço tudo, eu dizia tentando sorrir. Mas por dentro meu coração doía. Eu via nos olhos dela que algo estava errado. Ela também sabia. E enquanto isso, meu pai continuava vivendo como se nada tivesse acontecido. Se antes ele já era ausente, agora era como se morasse em outra casa. Quando aparecia, mal olhava para minha mãe. Sentava-se à mesa, comia rápido e saía de novo. E eu sabia que ele tinha outra vida lá fora. Ele achava que eu não via quando saía de madrugada ou quando voltava com cheiro de perfume barato. Minha mãe via também. Mas ela nunca disse nada. Certa vez ela tentou cozinhar o jantar e esqueceu a panela no fogo. O cheiro de queimado se espalhou pela casa e eu corri para a cozinha. Ela estava parada no canto, segurando uma colher e olhando para o nada, como se não soubesse onde estava. Mãe! Chamei, sentindo meu peito apertar. Ela piscou algumas vezes e olhou para mim, assustada. Eu ia fazer o jantar, mas... A voz dela sumiu. Eu corri até o fogão, desliguei o fogo e a abracei. Ela tremia nos meus braços. Foi ali que entendi que eu não podia mais confiar que ela cuidaria de mim. Agora, era eu quem precisava cuidar dela. Com o tempo, fui assumindo tudo. Limpava a casa, cozinhava, lavava a roupa, cuidava dela. Quando ela esquecia algo, eu fingia que não percebia. Quando se perdia em meio às palavras, eu completava suas frases. E quando ela ficava sentada, olhando para o nada, eu me sentava ao lado dela, segurava sua mão e esperava. Mas por mais que eu me esforçasse, por mais que eu tentasse segurar tudo sozinha, a verdade é que eu era só uma menina. E eu estava cansada. Certa noite, depois de um dia exaustivo, fui até o quintal pegar lenha e, quando voltei,
Minha mãe não estava mais dentro de casa. Meu coração gelou. Mãe! Gritei desesperada. Corri para fora, a noite escura ao meu redor, o vento frio cortando minha pele. Então, vi sua silhueta perto da porteira. Ela estava descalça, o vestido fino balançando com o vento. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Ela se virou devagar. Seus olhos estavam perdidos, assustados. Eu estava indo para casa. Meus olhos encheram de lágrimas. Ela não sabia onde estava. Eu corri até ela, abracei forte. E, naquele momento, entendi que minha mãe não estava só esquecendo as coisas. Ela estava se esquecendo de si mesma. E eu não sabia quanto tempo ainda me restava com ela. O silêncio da noite sempre teve um peso diferente. Quando eu era criança, ele trazia conforto. Ouvia os grilos cantando, o vento batendo na janela e o som ritmado da respiração da minha mãe, adormecida ao meu lado. Mas agora, o silêncio me assustava. Eu não dormia mais como antes. Ficava atenta a qualquer barulho, qualquer movimento. Minha mãe já não era a mesma. E eu temia que algo acontecesse enquanto eu descansava. Tinha medo de acordar e não encontrá-la. Medo de que saísse pela porta e não voltasse. Medo de que, de um dia para o outro, ela esquecesse de vez quem eu era. Muitas vezes, eu a encontrava acordada no meio da noite, sentada na beira da cama, olhando para a parede. Mãe, tá tudo bem? Eu sussurrava, com a voz embargada de sono e preocupação. Ela demorava a responder. Às vezes apenas suspirava, passava as mãos pelo rosto e se deitava de novo, como se estivesse perdida dentro de si mesma. Uma noite acordei com um som diferente. Era um choro, baixo, abafado. Me levantei devagar e caminhei até a porta do quarto dela. Lá estava minha mãe, ajoelhada ao lado da cama, as mãos entrelaçadas, murmurando uma oração que eu não entendia. Fiquei ali, observando. O corpo dela tremia. Sua respiração era entrecortada. Deus, me ajude! Ela repetia. Meu peito apertou. Minha mãe nunca demonstrava fraqueza. Nunca pedia ajuda. Mas ali, sozinha no escuro, ela parecia um passarinho ferido. Mãe! Ela virou o rosto para mim. Os olhos estavam marejados, mas ela forçou um sorriso. Vem cá, minha menina. Me aproximei devagar e me ajoelhei ao lado dela. Ela pegou minhas mãos entre as dela, agora quentes e trêmulas. Você é forte, Aninha. Muito mais do que eu. Engoli em seco. A senhora vai ficar bem, mãe. Eu tô aqui. Ela sorriu outra vez, mas havia algo naquele sorriso que me assustou. Era um sorriso de despedida. Naquela noite, dormimos juntas. Ou melhor, tentei dormir. Porque, mesmo de olhos fechados, eu sentia que o tempo estava se esgotando. A cada noite que passava, eu temia que fosse a última. Os dias passavam como um sopro, mas as noites continuavam pesadas. Minha mãe se perdia cada vez mais dentro de si mesma, e eu já não sabia como trazê-la de volta. Enquanto isso, meu pai parecia ainda mais distante. Ele nunca perguntava sobre minha mãe. Quando chegava em casa, sentava-se à mesa, comia em silêncio e saía de novo, sem olhar para nós. Às vezes, eu tinha a impressão de que ele esperava que ela sumisse para sempre. Comecei a reparar nas roupas dele, camisas que nunca tinham sido nossas, cheiro de perfume que minha mãe não usava. Um dia encontrei no bolso dele um pedaço de papel com um nome e um endereço rabiscados. Eu não sabia ler direito, mas reconheci o formato de um coração desenhado ao lado das palavras. Minha mãe viu o papel antes de mim, pegou-o com as mãos trêmulas, olhou por um longo tempo e depois o guardou dentro do avental. Ela não chorou, não perguntou nada, apenas respirou fundo e voltou a varrer o quintal. Mas eu vi seus ombros tremerem quando ela se virou. Foi ali que entendi. Ela já sabia, sempre soube.
Mas em vez de confrontá-lo, ela escolheu o silêncio. Talvez por medo, talvez por amor, ou talvez porque soubesse que qualquer palavra dita não mudaria nada. Naquela noite, enquanto lavava os pratos, vi minha mãe parada à porta, olhando para o escuro do terreiro. O vento balançava seus cabelos finos, e por um instante achei que ela ia dizer alguma coisa. Mas tudo que ela fez foi suspirar e voltar para dentro. O peso daquela ausência era pior do que se ele tivesse partido de vez. O vento assobiava entre as frestas das janelas de madeira, e a chuva castigava o telhado como se quisesse arrancá-lo de cima da nossa cabeça. A tempestade daquela noite parecia diferente, mais feroz, mais intensa, como se anunciasse algo que eu não estava pronta para enfrentar. Minha mãe passou o dia cansada. Já não falava muito, já não lembrava de pequenas coisas do dia a dia. O corpo dela parecia mais leve, como se estivesse se desapegando do mundo aos poucos. À noite preparei uma sopa e levei até o quarto, mas ela apenas segurou a colher e ficou olhando para o caldo, como se não soubesse o que fazer com ele. "Mãe, tá tudo bem?" perguntei, sentando ao seu lado. Ela piscou devagar, como se o tempo ao redor dela se movesse diferente do meu. Depois, seus olhos buscaram os meus, e vi neles uma lucidez que há tempos não via. "Senta aqui, minha menina." Fiz o que ela pediu. Me sentei na beira da cama, e ela segurou minhas mãos entre as dela. Sua pele estava fria, fina, frágil. "Você sempre foi forte, Aninha. Mais forte do que eu." Eu sorri, tentando esconder o nó na garganta. "A senhora que é forte, mãe." Ela balançou a cabeça devagar. "Eu já tô cansada, minha filha. Mas você não. Você tem a vida toda pela frente." Meu coração apertou. "Não fala assim. A senhora vai melhorar." Mas ela apenas me puxou para perto e me envolveu num abraço apertado. Um abraço longo, quente, carregado de um amor que não precisava de palavras. "Eu te amo tanto, minha menina. Tanto." E ali, no calor daquele abraço, eu senti uma verdade que me rasgou por dentro. A minha mãe estava se despedindo de mim. Abracei com mais força, como se pudesse segurá-la aqui comigo, como se pudesse impedir o tempo de levá-la para longe. "Eu também amo a senhora, mãe." Ela sorriu, passou a mão no meu rosto e disse baixinho: "Agora vai descansar, minha filha. Amanhã tem um novo dia te esperando." Saí do quarto sentindo uma dor que não sabia explicar. Uma dor que ia além do corpo, além da alma. Era um vazio, um medo, um aviso de que algo estava prestes a acontecer. A tempestade continuava furiosa lá fora. O vento uivava, os galhos das árvores se debatiam como braços desesperados, e cada trovão fazia a casa estremecer. Me deitei, mas não consegui fechar os olhos. Meu peito pesava. A respiração estava curta. Algo dentro de mim gritava que eu precisava voltar para o quarto da minha mãe. Mas o cansaço me venceu. E então veio o silêncio. Não sei em que momento da madrugada eu adormeci, mas lembro do vazio que senti quando acordei. O som da tempestade havia cessado. O vento já não assobiava. E o mundo parecia suspenso em um instante de quietude absoluta. Sentei na cama devagar, sentindo meu coração batendo forte no peito. Foi quando percebi. A casa estava silenciosa demais. Levantei às pressas e corri para o quarto da minha mãe. A porta estava entreaberta e um fio de luz da lamparina tremeluzia no chão de madeira. Meu corpo inteiro tremia. Meu coração martelava nos ouvidos. "Mãe!" Minha voz saiu pequena, quebrada. Entrei no quarto devagar, com o peito apertado, e parei ao lado da cama. Minha mãe estava ali, deitada, serena, com as mãos sobre o peito. Seu rosto tinha um ar de paz que eu não via há tempos. Mas algo dentro de mim já sabia. Toquei sua mão. Estava fria. "Mãe?" Nenhuma resposta.
Nenhum movimento. Senti as lágrimas queimarem meus olhos, minha garganta travar. Um soluço ficou preso dentro do peito, rasgando-me por dentro. Abracei seu corpo sem vida e deixei meu choro finalmente sair. A última coisa que minha mãe fez nesta vida foi me dar um abraço. E naquela madrugada silenciosa, eu soube que nunca mais seria a mesma. O sol nasceu devagar naquela manhã, mas para mim, parecia que o dia nunca tinha amanhecido. A luz que entrava pela janela não aquecia. O vento que balançava as cortinas não trazia frescor. Tudo ao redor parecia imóvel, suspenso no tempo. Sentei na beira da cama e olhei para minha mãe mais uma vez. Eu ainda esperava que ela abrisse os olhos, que me chamasse, que me dissesse que aquilo tudo era só um sonho ruim. Mas o silêncio era absoluto. Minha respiração estava curta e um peso enorme pressionava meu peito. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, difícil de ser puxado para dentro. Fiquei ali por um tempo que não sei medir, segurando sua mão já fria, como se meu toque pudesse trazê-la de volta. Mas a verdade que eu não queria aceitar era que nada, absolutamente nada, poderia mudar o que tinha acontecido. A casa estava vazia, mergulhada em um silêncio sufocante. Lá fora, os galos cantavam, os passarinhos faziam sua sinfonia matinal, e a vida do lado de fora seguia seu curso. Mas dentro de mim, tudo estava parado. Levantei-me com dificuldade. Minhas pernas estavam bambas, minha cabeça latejava. Caminhei até a porta da sala, abri devagar e olhei para o quintal. O chão ainda estava molhado da tempestade da noite anterior, e poças d'água refletiam o céu cinza. Foi então que senti a dor me rasgar por dentro. Minha mãe tinha ido embora, para sempre, e eu estava sozinha. De repente, um pensamento me atravessou como um raio. Meu pai. Onde ele estava? Ele não tinha dormido em casa naquela noite. Não sabia de nada. Eu não sabia o que fazer. Minha cabeça girava. Minha respiração ficava cada vez mais curta. Então, sem pensar, corri. Corri descalça pela estrada de barro, sentindo as pedras cortarem a sola dos meus pés. Meus cabelos voavam no vento e as lágrimas escorriam sem controle. Minha mente gritava apenas uma coisa: alguém precisa saber. Cheguei na vila com o coração disparado. Algumas mulheres já estavam na porta de suas casas, varrendo os quintais, preparando-se o café da manhã. Quando me viram, suja de terra, descabelada, com o rosto coberto de lágrimas, largaram suas vassouras e vieram ao meu encontro. "O que foi, menina?" perguntou Dona Lourdes, uma vizinha que sempre teve um olhar doce para mim. Tentei falar, mas as palavras não saíam. Meus lábios tremiam, minha garganta estava fechada. "Minha mãe!" Foi tudo o que consegui sussurrar. Foi o suficiente. Dona Lourdes olhou para as outras mulheres e, sem mais perguntas, pegaram seus chales e me seguiram de volta para casa. A caminhada de volta foi um borrão. O chão parecia que ia se abrir a qualquer momento. As vozes ao meu redor soavam abafadas. Quando chegamos, elas entraram na casa, foram até o quarto da minha mãe, e por um instante, o silêncio reinou. Então, ouvi o primeiro soluço, e foi como se aquilo tivesse quebrado alguma barreira dentro de mim. Eu desabei. Meus joelhos tocaram o chão de terra batida, e um choro que eu não sabia que era capaz de soltar saiu do meu peito. Um choro forte, doído, desesperado. "Minha mãe", repeti, como se ainda não conseguisse acreditar. Senti braços me envolverem, vozes baixas me consolando, mas nada conseguia preencher o vazio que crescia dentro de mim. Minha mãe tinha partido, e o mundo, de repente, ficou sem cor. O velório foi rápido. No interior, tudo acontecia assim. As vizinhas vestiram minha mãe com seu vestido mais bonito, trançaram seus cabelos como ela gostava e a colocaram no caixão de madeira simples,
encomendado às pressas na vila. A notícia se espalhou e logo a casa se encheu de gente. Algumas choravam, outras apenas balançavam a cabeça em silêncio, como se já esperassem que isso acontecesse. Mas havia uma pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta. Onde estava o meu pai? Ele não voltou para casa naquela manhã, nem naquela tarde, nem quando começaram a cavar a cova no pequeno cemitério da vila. Eu não queria olhar para a porta, mas olhava. Esperava contra toda a razão que ele aparecesse, que visse minha mãe ali, imóvel, e entendesse o que tinha feito ao longo de todos esses anos, que caísse de joelhos e chorasse a perda da mulher que esteve ao seu lado apesar de tudo. Mas ele não veio. A caminhada até o cemitério foi longa. O caixão seguiu na carroça de um vizinho, enquanto as mulheres caminhavam ao lado, rezando baixo. Meus pés doíam, mas não tanto quanto meu peito. Segurei uma flor pequena que colhi no caminho e apertei entre os dedos, como se aquele gesto mínimo fosse me impedir de desmoronar. Quando chegaram ao cemitério, abriram a cova ao lado de um velho ipê que minha mãe adorava. Enquanto a enterravam, permaneci em silêncio. Não chorei. Meus olhos estavam secos, como se o choro da madrugada anterior tivesse levado todas as minhas lágrimas. Foi só quando joguei a flor sobre a terra que um vazio real me tomou. Minha mãe tinha ido embora. E agora, eu não sabia mais para onde ir. Quando voltamos para casa, o sol já estava se pondo. O silêncio era um monstro que preenchia todos os cômodos. A cadeira dela ainda estava no canto da cozinha, sua xícara de café ainda sobre a mesa. E por um instante, quase chamei por ela. Mas foi nesse momento que ouvi passos pesados no terreiro. Meu coração apertou. Meu pai entrou pela porta como se nada tivesse acontecido. O mesmo cheiro de bebida misturado com perfume barato, a mesma expressão cansada, o mesmo olhar que parecia não ver nada ao redor. Ele tirou o chapéu, bateu a poeira das roupas e só então olhou para mim. "Que foi?" resmungou como se estranhasse o clima dentro de casa. Minha garganta secou. O ódio subiu como uma chama, queimando dentro do meu peito. "A mamãe morreu, pai. Eu queria que ele reagisse, que pelo menos arregalasse os olhos, que perguntasse como, quando, que mostrasse algum sinal de dor." Mas ele apenas suspirou como se tivesse recebido uma notícia qualquer. "Já era esperado. Tava doente fazia tempo." Virei o rosto, sentindo o gosto amargo do desprezo. Ele caminhou até a mesa, serviu-se da comida fria que sobrou do almoço e comeu em silêncio. Naquela noite, eu me deitei na cama e entendi algo que demoraria anos para aceitar por completo. Eu já tinha perdido minha mãe, mas a verdade é que eu nunca tive um pai. Depois que minha mãe partiu, a casa ficou grande demais para mim. Era estranho olhar para cada canto e não vê-la ali, ocupada com suas tarefas, cantarolando baixinho enquanto lavava a louça ou costurava algum pano velho para dar um novo uso. O cheiro do café pela manhã parecia ter desaparecido. O barulho das panelas no fogão, o som suave dos passos dela pelo assoalho, tudo tinha sumido. Mas a vida não parava porque eu estava de luto. Pelo contrário, parecia que ela me empurrava cada vez mais para um abismo de responsabilidades que eu não sabia se conseguiria carregar. Com minha mãe doente, eu já tinha aprendido a cuidar da casa. Mas agora eu não tinha escolha. Eu era sozinha. Meu pai continuava ausente. Dormia em casa quando queria, mas parecia um estranho. Eu não sabia onde ele passava os dias. E quando vinha, sempre chegava tarde, com cheiro de cachaça, sujo de poeira e com um olhar perdido. Nunca perguntava se eu tinha comido. Nunca perguntava como eu estava. No começo ainda tentei manter tudo organizado, fazer as refeições como minha mãe fazia, cuidar da casa como ela teria gostado. Mas logo percebi que meu pai não se importava. Podia ter comida pronta ou não, podia estar limpo ou sujo,
Nada mudava sua rotina de chegar, comer e sair outra vez. Com o tempo, parei de tentar agradá-lo. Fazia o necessário para sobreviver. A primeira vez que senti o peso real da falta de minha mãe foi quando percebi que o arroz tinha acabado. Eu sabia cozinhar, sabia lavar, sabia manter tudo limpo, mas nunca tinha precisado me preocupar com o que entrava pela porta da cozinha. Fiquei olhando para o pote vazio por um tempo, tentando entender o que aquilo significava. Minha mãe sempre resolvia isso. Era ela quem ia até a vila, quem conversava com os feirantes, quem comprava o que podia e, quando não podia, dava um jeito. Mas agora era só eu. E não havia mais ninguém para dar um jeito. Passei a contar cada grão, a economizar cada pedaço de carne seca, cada punhado de feijão. O quintal, que antes era só um lugar para brincar, virou minha esperança. Peguei a enxada que minha mãe usava e comecei a plantar o que conseguia. Abóbora, mandioca, algumas ervas que ela me ensinou a cuidar. Meu pai não se preocupava. Se tinha comida na mesa, ele comia. Se não tinha, saía e voltava tarde, provavelmente se alimentando em algum outro lugar. Uma noite ele chegou, olhou para o prato vazio e resmungou. Nada para comer? Eu levantei a cabeça devagar e olhei para ele. Meu peito queimava de raiva, mas minha voz saiu fria. Se o senhor trouxesse comida, teria. Ele franziu a testa, como se eu tivesse falado algo absurdo. Depois, deu um gole na cachaça que carregava e se jogou na cadeira. Já tá respondendo desse jeito, hein? Não respondi. Apenas me levantei e fui para o meu quarto, antes que ele visse as lágrimas de raiva e frustração que eu segurava há tanto tempo. Se eu quisesse comer, tinha que trabalhar. Mas eu ainda era menina. E ninguém contratava meninas para nada além dos serviços mais pesados. Comecei a ajudar nas lavouras vizinhas, colhendo café e milho em troca de comida. Acordava antes do sol nascer, atravessava os campos descalça e passava o dia inteiro no sol, suando com os braços doendo. Minhas mãos, que antes seguravam agulhas de costura ao lado da minha mãe, agora estavam rachadas, com calos e feridas que nunca cicatrizavam direito. À noite voltava para casa tão cansada que às vezes dormia sem comer. Foi nessa época que percebi que, mesmo sem querer, estava me tornando adulta à força. As outras meninas da vila ainda brincavam, falavam sobre os meninos da escola, sonhavam com vestidos de festa. Eu sonhava com um prato de comida cheio e com um dia sem dor nas costas. E sonhava com minha mãe, porque, por mais que eu tentasse ser forte, por mais que segurasse tudo sozinha, havia momentos em que tudo o que eu queria era aquele abraço que me fazia sentir segura. Mas aquele abraço nunca mais voltaria. Um dia, depois de semanas de trabalho duro, cheguei em casa com um pedaço de carne salgada que ganhei do patrão da lavoura. Fiz um ensopado simples e, pela primeira vez em muito tempo, senti o cheiro de comida caseira invadindo a casa. Quando meu pai chegou, coloquei um prato na mesa para ele. Ele olhou, pegou a colher e começou a comer sem dizer nada. Esperei um obrigado, um olhar, qualquer coisa. Mas tudo o que ele fez foi empurrar o prato vazio para o lado e se levantar. Isso é tudo? Murmurou como se não fosse suficiente. Eu apertei os punhos. Minha vontade era gritar, jogar aquele prato no chão, dizer tudo o que estava preso dentro de mim há anos. Mas apenas fechei os olhos e respirei fundo. Não adiantava. Nada que eu fizesse seria suficiente para ele. Certa noite acordei com um barulho no quintal. Olhei pela janela e vi meu pai saindo de casa, vestindo uma roupa mais arrumada do que o normal. Ele achava que eu não sabia. Mas eu sabia. Sabia que havia outra mulher, que havia outro lugar para onde ele ia, onde provavelmente era bem recebido, onde talvez até fosse amado. E naquela noite, algo dentro de mim quebrou.
Minha mãe tinha morrido sozinha. Eu estava sobrevivendo sozinha. E aquele homem que deveria cuidar de nós nunca se importou. De repente percebi que eu não precisava mais esperar nada dele. Eu não devia mais nada a ele. Naquela madrugada, enquanto ouvia seus passos sumirem estrada afora, tomei minha decisão. Eu não ficaria ali para sempre. A vida que minha mãe teve, de esperar, de aceitar, de sofrer em silêncio, não seria a minha. Eu ainda não sabia como, nem quando, mas eu sabia que um dia eu sairia daquela casa e construiria meu próprio destino. E quando esse dia chegasse, eu nunca mais olharia para trás. O tempo passava, e eu já não sabia mais o que era viver sem carregar o peso da solidão. Minha mãe se fora, e meu pai era apenas uma sombra na minha vida. Eu mal o via. Quando estava em casa, parecia um estranho, como se eu fosse apenas um detalhe dentro de uma casa que já não era um lar. Comecei a perceber que, para ele, eu não existia de verdade. Eu era só um vulto, um peso, algo que ele não queria carregar. E talvez fosse por isso que pouco a pouco passei a desejar ir embora. Mas como? Para onde? Eu não tinha para onde fugir. Eu não tinha ninguém. O que eu tinha era o trabalho na roça, as mãos calejadas, a comida contada e a certeza de que, se continuasse ali, minha vida seria apenas uma repetição do sofrimento que minha mãe teve. Foi numa dessas noites frias, em que me deitei sem jantar porque não havia o que comer, que tomei minha decisão. Eu partiria. Não sabia quando, nem como. Mas eu sairia daquela casa, daquela vila, daquela vida. Eu já não era uma menina. O luto, a fome, o cansaço e a indiferença tinham me feito crescer antes da hora. Eu já tinha entendido que ninguém viria me salvar. Se eu quisesse um futuro, teria que buscá-lo com as minhas próprias mãos. Mas o destino, esse velho imprevisível, resolveu agir antes de mim. Foi numa manhã comum, como qualquer outra. Eu acordei cedo, como sempre fazia, e fui até a venda da vila tentar conseguir fiado um pouco de farinha para fazer um bolo simples. Meu patrão da lavoura tinha me prometido um pagamento maior na próxima semana. Então, eu teria como pagar depois. Mas o dono da venda balançou a cabeça devagar, limpando as mãos no avental, e disse sem olhar nos meus olhos: "Melhor você acertar o que já deve antes de pegar mais coisa, Aninha." Engoli em seco. Não era uma resposta inesperada, mas foi como um soco no estômago. Agradeci e saí, com o vazio no peito se espalhando até as pernas, que pareciam pesar o dobro. Cruzei a vila em silêncio, ouvindo as conversas ao redor, sem realmente escutar nada. Até que, quando estava prestes a dobrar a esquina para pegar a estrada de casa, ouvi algo que fez meu coração parar por um instante. "Parece que ele vai embora de vez." Parei. Meu corpo gelou. "Vai para outra cidade, dizem que arrumou um serviço por lá." Eu sabia de quem estavam falando. Meu pai. Fiquei ali, imóvel, sentindo o mundo girar ao meu redor. Meu peito queimava, meus olhos ardiam. Mas eu não chorei. O destino já tinha tomado sua decisão por mim. Ele ia embora, sem me avisar, sem me olhar, sem nem ao menos se despedir. Andei devagar até em casa, mas no fundo, já sabia o que encontraria. A porta entreaberta, os poucos móveis fora do lugar, as gavetas reviradas. Meu pai tinha pegado o que achava que era dele e partido sem deixar vestígios. Olhei ao redor, tentando entender a sensação que tomava conta de mim. Raiva? Tristeza? Não. Era alívio. Eu estava, enfim, livre. Mas também estava completamente sozinha. A casa, que antes parecia enorme sem minha mãe, agora parecia uma casca vazia, sem alma. Era só um punhado de madeira, um teto sobre a minha cabeça, sem ninguém para me esperar, sem ninguém para dividir o silêncio. Nos primeiros dias, fiz o que já fazia antes. Cuidava da casa, cozinhava o pouco que tinha,
Trabalhava na lavoura. Mas agora, nada disso fazia sentido. Por que continuar ali? Por que continuar me prendendo a um lugar onde ninguém se importava se eu vivia ou morria? Naquela noite, sentei na soleira da porta e olhei para o céu. A lua brilhava alta, imensa, como se me observasse. Foi ali, debaixo daquele céu infinito, que entendi que não havia mais nada que me prendia ali. Se meu pai podia ir embora e recomeçar, por que eu não podia? Na manhã seguinte, dobrei as poucas roupas que tinha, amarrei-as num pedaço de pano e respirei fundo antes de atravessar a porta. Antes de sair, dei uma última olhada para dentro da casa. Não havia nada ali que eu quisesse levar comigo. Apenas lembranças, algumas boas, muitas dolorosas. Fechei a porta devagar, como quem encerra um capítulo. Comecei a caminhar pela estrada de terra sem olhar para trás. Eu não sabia o que me esperava. Não sabia para onde ir. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que minha vida estava em minhas mãos. Andei por horas, sentindo o sol aquecer minha pele, o vento bagunçar meus cabelos. No começo, um medo insistente tentava se instalar no meu peito. Mas logo esse medo foi sendo substituído por uma coisa nova. Uma coisa que eu quase não reconhecia: esperança. A cada passo, sentia como se minha mãe estivesse comigo, guiando-me, sussurrando ao meu ouvido que eu estava fazendo certo. Quando cheguei à cidade mais próxima, a movimentação me assustotia um pouco. Era diferente da vila pacata onde cresci. As pessoas andavam depressa, as carroças passavam cheias de mercadorias, havia risos e vozes por todos os lados. Mas eu não podia perder tempo. Precisava de um lugar para ficar. Fui até a igreja porque minha mãe sempre dizia que, quando não soubéssemos para onde ir, Deus nos mostraria o caminho. Uma senhora com os cabelos grisalhos e olhos bondosos me atendeu. Eu não precisei explicar muito. Ela olhou para meu rosto, minhas mãos calejadas, minhas roupas simples, e entendeu tudo sem que eu dissesse nada. Você pode ajudar na cozinha. Em troca, te damos um lugar para dormir e comida quente. E foi assim que comecei minha nova vida. Os dias passavam, e pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia um peso. Trabalhava duro, mas também via sorrisos ao meu redor. Conversava com outras meninas, aprendia coisas novas. Descobri que havia mais no mundo do que dor e sofrimento. Com o tempo, consegui um trabalho numa casa de família, ajudando nos afazeres. O dinheiro era pouco, mas era meu. Pela primeira vez, comprei meu próprio vestido, um lenço bonito para o cabelo. Olhar no espelho já não doía mais tanto. Eu ainda sentia saudades da minha mãe. E talvez sentisse para sempre. Mas agora, entendia que a dor não precisava me prender ao passado. Eu podia seguir em frente. Podia construir um futuro diferente. E foi isso que fiz. A menina que chorava escondida na noite fria, que carregava o peso do mundo nos ombros, agora caminhava de cabeça erguida. Eu ainda não sabia exatamente para onde a vida me levaria. Mas sabia que nunca mais aceitaria menos do que eu merecia. Eu tinha sobrevivido. E agora era hora de viver. Os dias foram passando, e a menina assustada que saiu de casa sem rumo começou a encontrar seu próprio caminho. A rotina de trabalho era pesada, mas eu já estava acostumada com o peso da vida. Só que, diferente do passado, agora cada esforço que eu fazia tinha um propósito. Cada prato que eu lavava, cada chão que eu esfregava, cada costura que eu alinhavava me levava um passo adiante. Com o tempo, fui juntando algumas economias. O suficiente para comprar minhas próprias coisas, para não depender de ninguém. Sentia uma liberdade que nunca havia experimentado antes. Eu não tinha muito, mas tudo o que eu tinha era meu. Na casa onde trabalhava, conheci Dona Helena, a mulher que, de certa forma, se tornou a primeira figura materna que tive depois da partida da minha mãe.
Ela era uma senhora de fala calma, que me tratava com um respeito que eu nunca tinha recebido antes. Diferente das outras patroas da cidade, que viam empregadas como sombras, ela perguntava sobre meus dias, me ouvia. Foi ela quem um dia, enquanto eu dobrava uns panos no quintal, perguntou: "E você, Aninha? O que quer da vida?" A pergunta me pegou desprevenida. Eu nunca tinha pensado nisso. A vida sempre tinha me empurrado de um lado para o outro, como se eu não tivesse escolha. Desde que minha mãe ficou doente, desde que meu pai me deixou, eu apenas sobrevivia. Mas ali, debaixo daquele sol quente, percebi que talvez pela primeira vez eu pudesse escolher. Respirei fundo e olhei para as minhas mãos. Elas eram fortes, calejadas, mas ainda sabiam segurar uma agulha. "Quero costurar", murmurei, quase com medo de dizer em voz alta. Dona Helena sorriu. "Então você vai costurar." No dia seguinte, ela me levou até uma amiga que tinha uma pequena loja na cidade. Não era nada grande, mas era um lugar onde as pessoas levavam roupas para ajustar, para remendar. Um lugar onde alguém como eu poderia recomeçar. E ali, entre linhas e tecidos, comecei a construir um futuro. Com o tempo, passei de ajudante para aprendiz, de aprendiz para costureira. O dinheiro que entrava era pouco, mas suficiente para eu alugar um quartinho pequeno para mim. Minha primeira casa de verdade. Minha casa. E foi ali, sozinha pela primeira vez, sem sentir medo, que percebi algo que nunca tinha entendido antes. Eu tinha vencido. Tinha sobrevivido à fome, à dor, à perda. Tinha sido abandonada e ignorada, mas nunca tinha desistido. Minha mãe, de onde estivesse, estaria orgulhosa. E meu pai... Bom, ele já não importava mais. Eu era Dona Aninha, e aquela era apenas o começo da minha história. Os anos passaram, e a dor da perda se transformou em saudade. Uma saudade que às vezes apertava o peito como se fosse nova, mas que aprendi a carregar com carinho, sem deixar que ela me consumisse. Minha mãe nunca teve muito. Nunca foi dona de terras, de joias, de riquezas. Mas ela me deixou algo muito maior. Força, a capacidade de continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. Foi isso que me fez seguir em frente, quando tantos ao meu redor esperavam que eu desistisse. A costura, que aprendi ainda pequena sentada ao lado dela, foi o que me salvou, o que me deu um futuro. Cada ponto que eu alinhavava era um pedaço da minha história que eu reconstruía. Cada vestido que eu reformava, cada bainha que eu ajustava, me fazia lembrar das tardes em que minha mãe costurava com calma, como se estivesse tecendo a vida com as próprias mãos. Trabalhei duro, fiz economias, abri meu próprio pequeno ateliê na cidade. No começo era apenas uma sala pequena com uma mesa de madeira e uma máquina de costura usada. Mas ali, naquele espaço modesto, eu construí meu nome. E o mais importante, construí um futuro diferente do que o destino parecia ter escrito para mim. Muitas vezes, me peguei olhando para a porta do ateliê no final da tarde, imaginando minha mãe entrando, passando as mãos nos tecidos, sorrindo ao ver como eu havia conseguido. Ela não estava ali fisicamente, mas eu sentia sua presença. No barulho da máquina de costura, no cheiro do café que eu fazia no final do dia, na maneira como o sol entrava pela janela e iluminava os fios das linhas coloridas. E naquele momento, eu entendi. Minha mãe nunca realmente me deixou. Ela estava em tudo que eu fazia, em tudo que eu era. Ela sempre estaria comigo. O tempo passou, e hoje, quando olho para trás, vejo que cada dor, cada perda e cada lágrima me trouxeram até aqui. Eu não escolhi o caminho mais fácil, porque nunca me deram essa opção. A vida me empurrou contra a parede tantas vezes que por um momento pensei que não fosse resistir. Mas resisti. Se tem algo que aprendi com minha mãe,
foi que a gente sempre encontra um jeito de continuar. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a vida nos tira o que temos de mais precioso, ainda há um caminho pela frente. Minha mãe me ensinou isso sem precisar dizer uma palavra. Ela mostrou com suas mãos cansadas, com sua paciência, com seu amor silencioso. Hoje sou Dona Ninha, uma mulher que sobreviveu quando muitos achavam que eu não conseguiria. Uma mulher que enfrentou a fome, a solidão, a ausência, que caiu tantas vezes, mas sempre levantou. Não tenho mais medo do passado. Ele faz parte de mim, mas não me define. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela menina assustada, que andava sozinha por uma estrada de terra, sem saber para onde ir, eu diria a ela para não temer. Diria que, apesar da dor, ela encontraria seu lugar. Que um dia ela olharia para o espelho e veria não mais uma criança perdida, mas uma mulher forte, capaz de tudo. Porque o mundo pode tentar nos derrubar, mas só nós decidimos se vamos ficar no chão. E eu escolhi levantar. A história da minha mãe continua viva em mim. E cada vez que conto essa história, cada vez que compartilho essa jornada, sinto que ela ainda está comigo, sorrindo de algum lugar, orgulhosa de quem me tornei. Se essa história chegou até você, se de alguma forma tocou seu coração, saiba que você também é mais forte do que imagina. Não importa o que aconteceu no passado, não importa as dificuldades que você enfrentou. O que importa é o que você faz com isso. O que importa é que sempre há um jeito de recomeçar. E eu sou a prova viva disso. Se vocês gostaram da minha história, peço por gentileza para se inscreverem no canal e curtirem o vídeo. Até mais, queridos e queridas.